Olá, vamos retornando. O que vocês, enquanto todo mundo entra, o que vocês estão achando da aula? Vocês estão gostando? É muita informação? O que vocês estão achando? A pergunta, Vitor, foi se vocês estão gostando e conseguindo acompanhar. Aí o Fábio falou que é bastante informação. Que bom que vocês estão gostando. Eu não consegui achar entre meus documentos o boletim de gasto do centro cirúrgico, né? Eu acabei achando alguns outros que acaba sendo do sistema de anestesia, tá? E se lembra que a gente falou sobre o... calma que aos poucos a gente vai voltando, tá? Eu acabei achando o protocolo de cirurgia segura, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver, tá vendo, ó, pré-anestésico. Então, além de nós fazermos verbalmente com o paciente, todas as informações, elas ficam anexadas com o prontuário do paciente, tá bom? Pré-anestésico, aí tem todas as perguntas, pré-cirúrgico, tem todas as perguntas, tá? E antes de sair da sala operatória, todas as perguntinhas. São aquelas mesmas que nós já vimos, tá? E eu acabei não achando o boletim de cirurgia, mas a gente tem aqui um documento aqui, ó. Esse documento é que a gente faz na sala de recuperação pós-anestésica, tá? Então, a gente coloca aqui como que o paciente chegou, todos os parâmetros dele, ó, em 15, 20, 45 minutos, 1 hora e 30, e aí saturação de oxigênio, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, tá? E aí aqui a gente faz uma escalinha que depois a gente vai falar sobre essa escalinha. Estão conseguindo ver? Consciência, dor, respiração, tudo isso para que a gente consiga... Sim, Graziele, o estudo de casa eu já corrigi na aula de ontem, tá? Eu vi que muita gente mandou, eu não sei informar se foram vocês do período da manhã, porque como eu falei, eu consigo olhar o e-mail apenas uma vez por semana, né? Porque acaba sendo muita coisa e aí eu acabo respondendo vocês, tá? Essa semana eu ainda não consegui parar para olhar, mas eu vi que teve bastante gente que mandou de ontem para hoje, tá? Se lembra como a gente já havia falado, a gente só vai contabilizar como que é o nome? A nota de quem me mandou até antes da gente corrigir, né? Ah, não tem problema, Graziele. Depois você dá uma olhadinha que a aula já foi postada, tá? A gente corrigiu direitinho, mas quem não conseguiu acompanhar, eu vou responder todos os e-mails, dando um feedback.
O único bom de estar sendo online, né, é que vocês podem rever as aulas do dia que vocês não conseguem acompanhar. Então, a gente já falou, né, da função do circulante de sala. E aí, a gente, na verdade, antes de falar sobre o bisturi elétrico, eu quero entrar num outro assunto. Então, o paciente já foi anestesiado, já tá tudo certo, né? Ele já está posicionado na posição correta, todos os instrumentais já estão abertos, separados para iniciar o procedimento cirúrgico. Após tá tudo isso pronto, o cirurgião ele vem escovado. Você lembra que a gente falou que ele escova os membros superiores até o cotovelo e tem que ser de 3 a 5 minutos para retirar a maior quantidade de micro-organismos. Aí eles utilizam uma escovinha, onde em cima ele tem mais cerdas e embaixo ele tem uma esponja. E ela é embebida em desgermante, em clorexidina desgermante, aquela que faz espuma, né? E aí ele lava nos lavatórios. Então, por isso que é importante a cada 2 salas operatórias ter um lavatório entre elas, para que o médico não fique circulando no corredor do centro cirúrgico já escovado. E aí, por isso a importância também daquelas portas vai e vem, para que ele consiga escovado entrar na sala operatória sem precisar pegar em maçaneta ou algo do gênero, tá? E também a importância de ter o vidrinho, né, em todas as portas, para que o médico consiga identificar que realmente é aquela sala, para não haver erro. Outra coisa de extrema importância, e aí é função do circulante de sala abrir os capotes. O que seriam os capotes? Capote é aquela roupa que o médico, aquela roupa estérea que o médico usa, tá? Junto com o capote vem uma compressa. Essas compressas, elas não entram para contagem do paciente. Você lembra que todas as compressas devem ser contadas? Essas compressas, elas não devem permanecer no campo estéreo. Ela deve ser descartada para que a gente não confunda, tá? Para que essa compressa? Para ele enxugar a mão e conseguir calçar a luva de uma forma mais adequada. Tudo bem? Alguém falou alguma coisa? Então, a gente tem que se atentar a isso. E também a função do circulante de sala ajudar a fechar essa roupa operatória, esse capote, né? Então, ele tem uma fita, um pedaço de tecido, né? Na parte do quadril, onde o médico, ele pega o capote, coloca os braços, só que ele não pode ajeitar. Então, por dentro da roupa, que a parte de dentro, por mais que ela esteja estéreo, ela não vai entrar em contato com o paciente. Então, por dentro da roupa, a gente coloca a mão por dentro e puxa, para que essa roupa, ela se adeque de forma adequada nesse paciente, tá? Além de puxar essa roupa, a gente deve amarrar na parte da cintura, que na região interna a gente tem uma fita, onde a gente consegue fazer a amarração, e aí ele envelopa, sabe? Ele literalmente envelopa o profissional, entendeu? Então, fica uma outra parte presa na frente, onde ele já dá para o instrumentador, que já vai estar paramentado, e aí ele roda e encontra novamente essa parte que ele deu para que ele consiga amarrar aqui na frente e ele fique todo fechado, tá? Então a parte da roupa dele não fique aparente, para que não fique em contato com nenhum material estéreo. Às vezes ele pode se virar para ele não contaminar, tá? Então ele tem que ficar todo estéreo. Por isso que ele faz esse envelope, tá? Então a roupa, ela não é simplesmente fechada atrás, ela dá a volta no profissional e fecha na frente, tá? É tipo um kimono, tá?
E aí, após isso, o técnico de enfermagem, ele monta todos os materiais que precisam ser ligados na tomada e tudo mais. E aí o médico vai começar o procedimento cirúrgico. E aí começa a parte. Vocês estavam achando difícil? Agora vamos começar a parte difícil. Aí entra as divisões do procedimento cirúrgico, que é diérese, hemostasia, exerese e síntese. O que seria diérese? A diérese nada mais é do que a abertura desse tecido. Então, a gente abre esse tecido e ele pode ser aberto de várias formas. Ele pode ser aberto com bisturi comum, ele pode ser aberto com bisturi elétrico, ele pode ser aberto com tesouras, com trepanadores ou até mesmo agulhas, tá? Ou materiais perfurantes. Então, um procedimento que, por exemplo, um paciente chega num pronto-socorro onde ele houve um corte, e o médico vai realizar a sutura. Então, ele não vai realizar a diérese, mas ele vai realizar a hemostasia e a síntese. Então, a hemostasia é a gente fazer parar o sangramento e a síntese seria a sutura daquela lesão, tá? Então, na diérese, ela funciona de que forma, né? Então, nós precisamos, é nossa função, separar todos os materiais que ele possa utilizar para iniciar o procedimento cirúrgico. Então, a gente já deve deixar separado o bisturi elétrico. Se for utilizar o bisturi elétrico, deve ser colocada a placa de bisturi antes de colocar todos os campos estéreis em cima do paciente. Então, quando a gente vai posicionar o paciente, é muito importante a gente pedir a sinalização do médico se ele vai utilizar o bisturi elétrico ou não. Tá? E aí a gente vai falar depois só do bisturi elétrico. Por quê? Eu não consigo, na verdade eu consigo, mas é muito mais difícil eu colocar a placa de bisturi com todos os campos já montados, porque aumenta o risco de eu acabar contaminando tudo isso. Então eu tenho que observar isso antes que se monte todos os aparatos, tá? Então eu tenho que observar, já deixar separado alguns bisturis, bisturis de diversas... Todos os bisturis, eles têm numeração. E aí, cada numeração, ela serve para abrir um tipo de tecido. Vocês já devem ter visto, por exemplo, vídeos de espinha ou drenagem de algum cisto ou algo do gênero. E aí, eles utilizam um bisturi extremamente fininho, né? Com uma ponta extremamente fininha. Então, geralmente, os bisturis mais finos, eles servem para isso, para estar perfurando o tecido e não apenas cortando. E aí existem outros bisturis onde a frente deles já é mais grossa, significa que é para abrir tecido muscular e tudo mais. Então, a gente já deixa uma quantidade de bisturis separadas, porque pode ser que esse médico necessite, tá? Ou, no caso de que ele necessite apenas de um corte ou algo do gênero, a gente já deixa tesouras ou algo do gênero separado, tá? A gente também pode iniciar, né, esse procedimento com laser, né, que pode ser cortado, ou com criolipólise. Já ouviram falar? Que é abertura de tecido por resfriamento. E aí, a maioria das instituições que utilizam isso são instituições já, como que eu posso dizer? Instituições de primeira linha, né? Vamos dizer assim, onde elas usam tecnologias que diminuem a chance de intercorrências nos procedimentos. Primeiro mundo, né?
Resfriamento, como que funciona? São jatos de, se eu não me engano, de nitrogênio que acaba congelando o tecido e ele abre. E aí, esse resfriamento, ele serve para evitar sangramentos na região. Geralmente são utilizados em procedimentos estéticos. O que por exemplo, para retirar verrugas, eu tenho umas verruguinhas aqui, acho que nem aparece do outro lado. Eu tenho umas verruguinhas aqui, então se eu for na dermatologista, ela vai retirar por resfriamento. Então, ela vai congelar elas e aí elas soltam. Simples. Porque acaba não... geralmente é utilizado em procedimento estético. A mesma coisa no corte a laser, tá? Esses cortes a laser, geralmente, os cortes a laser, geralmente, eles utilizam para deixar com o mínimo de cicatriz possível e afetar o mínimo de células possíveis. E aí a gente consegue uma cicatrização mais adequada. Que mais? E a gente tem a abertura com serras, né? Quando que a gente faz isso? Geralmente em amputação. O médico pega a serra, sabe, tipo serra de serrar madeira? São serras bem parecidas e às vezes eles utilizam um fio, tá? Então, ele tem uma parte para a gente pegar na mão, outra parte na outra, e são fios que eles são cortantes. E aí eles pegam no membro e cortam. Trepanação. Você já ouviu falar em trepanação? Trepanação era uma técnica utilizada em 1800, se eu não me engano. A Aline perguntou o que é trepano, né? Era sabe, tipo broca de furadeira? É basicamente isso, tá? Um trepano. É como se fosse uma broca de furadeira. Eles utilizavam em 1800, 1700, onde eles achavam que a pessoa ficava mais inteligente ao aumentar a vascularização do cérebro. E aí eles furavam o crânio para fazer com que circulasse mais sangue no cérebro. E aí, geralmente, era feito para tratar cefaleias. Se a gente pegar toda a história da saúde, né, da cirurgia, a gente vai ver que existiam procedimentos cirúrgicos há milhões e milhões de anos. Não sei. As pessoas acabavam morrendo de infecção, né? Porque ficava uma porta aberta, mas elas diziam que melhorava, né? Eu tenho minhas dúvidas. E aí, trepano seria para fazer furos. Ela é como se fosse brocas. Antigamente, eu já cheguei a comentar com vocês, né, a questão das anestesias. As anestesias, elas eram feitas na paulada, né? Primeiro que há milhões de anos atrás, né, não se podiam abrir corpos, porque eles achavam que ao abrir o corpo, a alma sairia junto, né? E aí depois, com o passar dos anos, eles começaram... Se vocês tiverem a oportunidade, leiam o livro O Físico, que ele conta toda essa história de como que se iniciou a medicina, né? Então ele conta toda essa história de que as pessoas não podiam ser abertas, que eles não conseguiam... Então, se a pessoa apresentava sintomas de apêndice, elas era um atestado de morte, né? Então, elas morreriam, porque não podia se abrir. E aí também não sabiam o que realmente era, como realmente era o corpo, né? E
E aí, esse livro físico tem até o filme, acho que tem até no Netflix, depois vocês dão uma olhada. Esse filme, ele conta, esse livro, né, ele conta toda a história de como começou, e aí as pessoas, os médicos, né, começaram a abrir escondidos os corpos, então eles desenterravam os corpos e abriam para saber o porquê que aquela pessoa morreu, e aí eles conseguiram identificar, e aí a partir disso que começou o processo cirúrgico, entendeu? Então, é bem interessante isso para a gente observar a evolução de tudo. Por que as coisas são dessa forma, né? Então, é bem interessante. Mas voltando ao assunto, então a gente tem essa forma de abrir o paciente, né? Que são as diéreses. E aí, tudo isso tem que estar descrito no relatório do paciente. E quem escreve esse relatório? Vocês sabem me dizer? O médico? Não, os técnicos de enfermagem circulantes de sala. Então, eles vão descrever qual o tipo de diérese utilizaram. Então, por exemplo, a gente tem que colocar 9 horas da manhã, paciente posicionado na mesa operatória, monitorizado, com sinais vitais estáveis e tudo mais. Com sonda, sem sonda, blá, 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 blá. Colocamos tudo isso. Aí ele foi anestesiado. Então, 9h15, paciente anestesiado, com anestesia RAC, com anestesia geral, se foi entubado, se não foi, qual o número do tubo, o que está recebendo na veia e tudo mais. Se é ringue lactato, soro fisiológico, soro glicosado, se o acesso venoso foi pegado dentro da sala operatória, fora da sala operatória, qual o número do acesso, se está identificado de forma correta. Terminando essa parte, anestesiou. Posiciona o paciente. Então, qual posição ele foi colocado? Se todas as partes metálicas estão protegidas, se o paciente está restringido por aqueles cintos, se o paciente tem alguma sonda, algum dreno, alguma coisa. Se eu precisei, se lembra que eu falei que existe a posição canivete, é a posição canivete, né? Ó, aqui, ó. Posição canivete. Deixa eu só voltar aqui, só para vocês verem. Por exemplo. Cadê a posição? Posição canivete. Então, por exemplo, se o paciente foi posicionado na posição canivete, se ele vai fazer uma cirurgia retal, o que a gente utilizou para afastar as nádegas? Então, foi utilizado esparadrapo para afastar as nádegas? Não foi? Por quê? Se esse paciente tiver alergia, a gente tem que estar relatando, entendeu? Já pensou? Se ele chega no quarto e aí tem um vergão gigante nas nádegas dele? Então, por isso que a gente tem que colocar. Após nós fazermos isso, aí a gente coloca... Descrevemos tudo isso. Aí a gente coloca 9h40, iniciado o procedimento cirúrgico. E aí é a região que iniciou, por exemplo, ele vai fazer cirurgia de colicistectomia aberta, retirada da vesícula aberta. Aí a gente coloca quadrante superior direito com incisão em quadrante superior direito, porque ele vai fazer uma colicistectomia aberta. Ele vai retirar a vesícula de forma, sem ser por vídeo. E aí a gente tem que colocar o que foi utilizado. Aí utilizar diérese realizada com aí bisturi elétrico, tesoura, o que utilizou para abrir o paciente. Tá? Então, olha quanta coisa foi feita e mal começou o procedimento cirúrgico. E aí a gente vai para a hemostasia. Aí, o que pode ser utilizado para hemostasia, né?
Então, geralmente, o que utiliza-se para hemostasia? Pinças, o próprio bisturi elétrico, suturas, que são hemostasias permanentes, e com gases ou compressas para fazer compressão. Mas nós também temos algumas instituições que utilizam coisas mais modernas, que são esponjas. Elas são esponjas biodegradáveis, que a gente coloca em cima do sangramento e ela contém material coagulante. Então, por exemplo, existe algum sangramento em grande quantidade, o médico pega uma esponja dessa, coloca em cima da região, ele, além dele conter, além dele... O que eu posso dizer, gente? Qual a palavra? Além dele sugar todo aquele sangue que está ao redor, ele contém componentes que auxiliam no processo de coagulação. Então, além dele sugar todo o sangue, ele vai fazer com que cesse aquele sangramento, entendeu? Então, a gente pode utilizar esponjas, pode utilizar sutura de forma permanente, pode utilizar pinças, bisturi elétrico ou compressas, né, compressão. Mas também, qual é uma forma de realizar uma pequena hemostasia? Sabe me dizer? Gente, foi a aula passada, vocês já não sabem? Meu Deus! Como isso? Então, a gente pode utilizar. Então, a hemostasia, vamos lá, Aline. A hemostasia a gente faz com pinça, bisturi elétrico, sutura, compressas e gases e que mais? As esponjas, né? Posicionamento. Então, não é posicionamento de crusher. Crusher são as pinças, tá? Seria seria a posição de Trendelenburg. Se lembra? Então, a gente pode... Então, tanto o circulante de sala pode fazer com que impeça esse sangramento, quanto o próprio médico. Então, se houver um procedimento cirúrgico onde esse paciente, o médico, ele não está conseguindo conter, ele vai sinalizar, olha, não estou conseguindo conter o sangramento, coloca em posição de Trendelenburg. Exatamente, na verdade, é para quando esse sangue, quando isso se trata em cirurgias abdominais, para que haja para que esse sangue não tenha, não consiga fluxo, porque aí ele precisa de bombear mais, entendeu? E aí a gente diminui o fluxo desse sangramento, para que o médico consiga visualizar a região e conter esse sangramento, seja ela com sutura ou até mesmo bisturi elétrico ou algo do gênero. Tá? Então, por exemplo, se eu preciso de uma sutura permanente, então, se eu preciso de uma sutura permanente, vamos utilizar aqui um conceito. Vamos supor que na prova esteja assim, qual uma forma mecânica de prevenir o sangramento. Ela pode ser com bisturi elétrico, ela pode ser com o posicionamento, ela pode ser com as compressas. Agora, uma forma permanente, tá? É a sutura. Uma forma temporária, compressão, a pinça, tá? Então, pode ser... a gente tem várias formas de fazer a hemostasia, tá? De prevenir
o sangramento. E aí a gente tem que sinalizar qual foi a forma de realização do procedimento de hemostasia durante o procedimento cirúrgico. Então, a gente vai sinalizar que a diérese vai ser realizada com bisturi elétrico e a hemostasia com compressa e sutura, com pinças apenas, tá? Então, assim a gente consegue sinalizar de uma forma melhor, tá? E a exerese é chegar no problema, no problema que levou o procedimento cirúrgico. Então, por exemplo, numa colicistectomia, que é uma retirada da vesícula, a exerese é a retirada dessa vesícula, tá? E aí eu coloco exerese realizada às 11h30, entendeu? Ou exerese realizada sem alteração às 11h30. Então, quando eu chego na causa do que levou ao procedimento cirúrgico. E a gente tem a síntese. A síntese, ela é a aproximação das bordas. Que a aproximação das bordas, ela é nada mais do que a sutura. E aí ela pode ser de várias formas. Ela pode ser com fios de suturas absorvíveis, com fios de sutura de nylon, ela pode ser com grampos, ela pode ser gessada, ela pode ser por aproximação, ela pode ser por adesivos, tá? A gente tem adesivos que imitam ponto. Então, é como se eu colocasse, ó, aqui tá a lesão, eu coloco 2 adesivos, são adesivos próprios, né, gente, estéreo, um de um lado e outro do outro, e aí eu puxo eles, e aí eu faço com que isso aproxime as bordas. Algumas pessoas chamam de ponto falso, tá? Eles são utilizados muito comumente na cirurgia plástica para evitar que fique aqueles pontos na pele do paciente e que a gente consiga uma melhor cicatrização. Exerese seria o objetivo da cirurgia. Se for para retirada de um nódulo, quando eu retiro o nódulo. Se for numa fratura, quando eu termino de fixar essa fratura. Isso, exerese. Então, na verdade, na cesárea, não estão fazendo esse tipo de ponto. É que eu ia falar sobre ele mais um pouquinho para frente. Eles fazem um ponto que é o famoso ponto colado, né? Ai, colaram, minha cesárea é colada, não tem ponto nenhum. Não, sua cesárea não foi colada, sinto em lhe informar. Isso. Sinto em lhe informar que sua cesárea não foi colada. Você foi enganado. Não existe cesárea colada, não existe ponto colado. Não sinto em informar. Mas a gente tem a pele e por debaixo a gente tem um tecido gorduroso, não é? O que eles fazem, os médicos? Eles dão ponto por debaixo da pele. E aí eles unem esse ponto. Geralmente essas cesáreas coladas, o que acontece? Tem um pontinho de um lado e um pontinho do outro. Que aí o médico corta e tira esse pontinho, não é? Às vezes, o que acontece? Ele pode fazer com fio absorvível, que esse fio vai ser um fio biodegradável que o próprio organismo vai absorver, que são fios utilizados internos e utilizados para cirurgias. Qual tipo de cirurgia? Cirurgia plástica, né? Cirurgia estética. Mas eles também podem usar fio de sutura normal. Eles fazem de forma interna e aí, quando ele puxa esse ponto, só as bordas se unem. E aí parece que foi colado, mas não foi colado. Sinto muito. Vocês foram enganados. Exatamente. E aí, na hora que ele tira... Então, o que acontece? Esse médico, ele quis fazer um ponto de plástica e com fio
fio de nylon comum, tá? Então, ele dá um aspecto mais bonito na cicatrização e mesmo utilizando o fio de nylon, tá? Existem outros fios que são absorvíveis que ele pode fazer e o próprio organismo absorve ele. Mas sinto lhe dizer que vocês foram enganados a vida inteira. Vocês vão aprender várias coisas de que às vezes a gente acha, né, que é de uma forma, mas é de outra, tá? Então, eu espero que vocês estejam gostando da aula. Eu espero que vocês estejam conseguindo assimilar. A gente falou um pouco rápido sobre as partes, né, os tempos cirúrgicos. Na próxima aula a gente vai falar mais com calma sobre cada um. Eu vou mostrar os tipos de materiais, de equipamentos que a gente abre o tecido, tá? Para que vocês consigam assimilar um pouco melhor. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então tá. Então a matéria tá perfeita, todo mundo vai tirar 10, é isso? Tá tudo maravilhoso. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar a matéria, tá bom? Então, até semana que vem.